Olá, você sabe o que é um gatilho emocional? Sabe quando algo te causa uma reação exagerada? Exagerada mesmo, muitas vezes interna e muitas vezes externa também. Então é como se algo apertou um gatilho, né? Deu um tiro mesmo. E aí uma enxurrada de pensamentos, sentimentos e sensações de repente tomam conta da gente. Porque isso acontece com praticamente todo mundo. Não conheço ninguém até hoje que não tenha seus gatilhos. Então, os gatilhos são pontos sensíveis no nosso ser, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental e espiritual, que de repente eles ativam como se dissesse assim: nossa, estou em perigo, alguma coisa está muito fora de controle, e a sensação de que é algo muito ruim fica muito persistente. E geralmente é ruim mesmo, tá? Então, mas quando a reação é muito exagerada, pode ter certeza que ela está ligada a traumas, né? A um trauma. E um trauma que pode ter vindo tanto da infância, que quando a gente é criança a gente tem muito mais dificuldade de elaborar uma situação muito difícil, então a gente acaba retendo aquela energia, que ela não vai para uma resolução, e a gente chama isso de trauma, essa energia acumulada, presa na gente, que não teve uma resolução, que não saiu. E aí fica ali causando aquela pressão, às vezes a gente fica revivendo o trauma, tá? Mas também o gatilho pode ser de algo do presente. Se você vai vivendo situações persistentes, desconfortáveis e ruins, ela vai acabar também gerando uma pressão tão grande que às vezes o mínimo daquela situação aperta aquele gatilho. E aí você se vê nesse momento de uma enxurrada de pensamentos, sensações, sentimentos, que a maioria das vezes é ligada à frustração, à raiva, à tristeza. Geralmente esses sentimentos que levam a gente para uma sensação de não controle e de que algo de muito ruim está acontecendo ou vai acontecer, né? Então, esses gatilhos, eles têm como evitar esses gatilhos? Na verdade, não temos. É uma parte da nossa condição humana, tá? Algumas pessoas têm uma reação maior do que outras, e aí é onde a gente precisa estar investigando. Então, o gatilho, ele é involuntário, mas o autocuidado, ele pode ser intencional, tá bom? Então, se um gatilho ocorreu e você percebeu que você está com uma demanda muito grande de pensamentos, sensações, principalmente pensamentos obsessivos que vêm, é muito importante que você busque recursos para você atravessar essa floresta emocional que de repente você vai precisar atravessar. E eu costumo usar uma comparação assim: se você vai atravessar uma floresta que você não conhece, tá? Que você uma mata perigosa, que você não conhece, fechada, você não tem um mapa daquela trilha que você tem que fazer, você vai sozinho, você vai sem ferramentas, sem apoio, sem algum conhecimento dos riscos que ali vão ter. Então, eu convido você, sabe, nesse momento, para quando você perceber os gatilhos, se for algo muito insuportável de lidar, não reprima, não coloque debaixo do tapete, porque ele vai e outra situação vai acontecer, e esses gatilhos vão voltar, porque cada gatilho é um convite para você atravessar essa floresta, buscar apoio, buscar recursos, buscar conhecimento, e em algum momento você simplesmente segue, tá bom? O importante é não aceitar esses gatilhos como algo, vai passar, ou principalmente, uma coisa que acontece muito, quando a gente tem os gatilhos emocionais, a gente coloca logo a culpa no outro, né? Foi essa pessoa. Não que não tenha, as pessoas fazem situações, coisas bem desconsideradas que ativam nossos gatilhos, que não fazem bem, e tudo bem, sabe? Mas muitas vezes aquilo é repetitivo, vem de várias pessoas, então a gente precisa ter um olhar mais profundo para realmente atravessar isso, né? Porque eu vejo pessoas, eu converso com as pessoas, e as sensações, as reações com raiva, com a frustração, geralmente causam um arrependimento.
E muitas vezes os gatilhos eles vão nos informar, olha, tem um limite aqui, isso aqui eu não dou conta mais, isso aqui tá bom. E muitas vezes você vai precisar reagir, você vai precisar responder de uma forma mais firme, de uma forma que pareça ser intensa, mas pelo menos de uma forma consciente, não destrutiva, né? De uma forma construtiva. Então, se você sente que seus gatilhos estão muito intensos e que você pode se conhecer, se ajudar um pouquinho mais, procure ajuda de um profissional que possa te orientar qual a melhor forma de administrar esses gatilhos, porque eles podem sim prejudicar muito a nossa convivência uns com os outros, quebrar relacionamentos, né, fazer você desistir de projetos, ativa a procrastinação também. Então é muito importante que a gente olhe, conheça e atravesse os nossos gatilhos emocionais.